Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e convido vocês a acompanharem comigo o objeto e o detalhamento de nossa aula. Olha só, temos aí a aula número 28, objeto de conhecimento, a regência de Dom Pedro. Dom Pedro perde apoio e popularidade. No detalhamento, o reinado de Dom Pedro I, a formação do Estado brasileiro. Dom Pedro perde apoio e popularidade e o golpe da maioridade. Vamos então ao reinado do Pedro I. Acompanhe comigo. Queridos, então vamos caracterizar aí este reinado do Dom Pedro I. Inclusive, já trago aqui para vocês essa imagem, que é então uma imagem da tela do Debré, tá? Que ele veio junto aí com a missão artística francesa para fazer exatamente o quê? Retratos, então, desta família imperial, tá? Então, desde aí a época do Dom João VI até, então, o reinado do Pedro I, tá? Ele vai, então, fazer ali o quê, né? As telas principais, então, da corte portuguesa, tá? Então, aqui nós temos essa tela onde nós temos o quê? A coroação, então, do Dom Pedro I, que foi, então, em 1º de dezembro de 1822. Então, vamos lá, acompanhem comigo, olha só, temos, então, aí, logo, então, após a emancipação política do Brasil, né, que foi, então, esse processo de independência, no 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro, então, ele passou a organizar o Estado brasileiro e tendeu para uma monarquia constitucional de caráter autoritário, tá? Então, observa aí essa primeira definição, caráter autoritário, muito ligado ainda àqueles valores ligados, então, ao absolutismo, tá? Então, olha só, temos aí, então, essa coroação, não é mesmo? No dia 1º de dezembro de 1822, o Dom Pedro ele foi coroado, então, imperador do Brasil. Aliado, então, ao grupo conservador, Dom Pedro I tomou medidas para manter no Brasil um liberalismo moderado, que garantia, então, aí a soberania do monarca sobre os representantes do Estado. Então, observa aí, não é mesmo, que essa parte conservadora está dizendo, então, que ele vai cuidar muito bem aí, então, dos limites do seu poder, tá? Ou, né, tentar aí abranger, então, esse poder dele, né, como monarca para todas as instituições. De uma certa forma, todas as instituições brasileiras, elas deveriam obedecer, então, à ordem desse monarca. Vamos adiante, nós temos, então, aí esse reinado do Dom Pedro I, que foi, então, de 1822 até 1831, ok? Então, o primeiro governo a reconhecer, então, essa independência, né, essa parte aí desse novo governo foram aí os Estados Unidos, tá? Em 1824. E tinha interesse em quê? Em estender a sua influência sobre o continente aí americano, tá? Então, somente em 1825 que Portugal, então, ele vai reconhecer a independência do Brasil, mas o reconhecimento ele foi pago, tá? O valor, então, de 2 milhões de libras esterlinas através, então, de empréstimos contraídos com a Inglaterra. Então, só para a gente relembrar, então, aí esse período, né, um pouco aí anterior, né, a esta coroação, tá? Então, olha só, a gente vai ver, não é mesmo, que a gente paga, então, né, lá para Portugal para eles reconhecerem esse processo de independência. E logo depois, então, desse processo de independência, que também é em 1822, a gente vai ver, então, lá no final do ano, né, em 1º de dezembro de 1822, o quê? Esta coroação, então, aí do imperador do Pedro I, tá? Então, isso é importante também, por quê? Porque agora nós temos um monarca em terras brasileiras, tá? Vamos, então, ver adiante. Olha só, então, nós temos, então, este período aí que a gente vai chamar, então, de pós-independência, ele vai ser marcado por conflitos, tá? Primeiramente, por quê? Após, então, este Dom Pedro I,
ele ser coroado lá em dezembro de 1822, ele vai começar a ter que fazer o quê? Uma Constituição. Afinal de contas, todo soberano ele precisa, então, de certa forma, das leis, para poder, então, ele reger aí o seu reinado, tá? Então, nós temos essa parte, então, da primeira Constituição e o projeto que foi de 1823, né? E a Constituição chamada de Constituição, então, da Mandioca. E vamos ver, então, né, por que que ela vai ser chamada desse jeito. Ó, foi marcada, então, por maioria que representava os interesses dos proprietários rurais na Assembleia Reunida, no Rio de Janeiro. O projeto, então, ele ficou pronto em 1823. Textos marcados, então, por rivalidades, tá? Então, dois grupos vão começar aí, né, teoricamente, a estremecer-se, porque um grupo vai estar muito ligado ali aos portugueses, que queriam, de certa forma, né, manter o seu poder, mesmo dentro, então, aí, desse primeiro reinado. E, claro, a gente tem, então, aqui, não é mesmo? Agora, se a gente tem um rei, ele precisa também olhar, então, para o que é nacional. Então, temos aí o grupo dos portugueses. Vamos ver, então, aí um pouco mais sobre essas rivalidades. Oposição, então, aos portugueses. Esses portugueses, o que eles queriam, né? Eles ainda ameaçavam a independência brasileira e desejavam a recolonização do Brasil. Eles não queriam, então, se libertar, eles não queriam, teoricamente, né, queriam continuar, então, a se perpetuar no poder. O projeto, então, proibia que os estrangeiros assumissem cargos públicos. Temos, então, aí, né, um outro momento, que essa limitação, então, de poderes do imperador. Esse projeto, que ele é, então, de 1823, ele ampliava e valorizava os poderes do legislativo e estabelecia, então, que o imperador não tinha poderes de dissolver o parlamento. Diziam ainda que as forças armadas, elas deveriam se submeter à ordem do legislativo e não às ordens do imperador. Opa! Então, essa Constituição de 1823, o imperador já fica meio chateado. Por quê? Porque vocês estão vendo, nós estamos aos poucos tentando limitar esse poder, tá? Então, isso não era bem visto aos olhos do Pedro I, tá? Então, quando a gente fala sobre o voto, né, o projeto de Constituição dizia que somente poderiam votar quem tivesse renda mínima anual de 150 alqueires de mandioca. Para ser eleito, o representante ele tinha que possuir renda elevada em alqueires, tá? Por isso, o projeto ficou conhecido, então, como a Constituição da Mandioca. Ou seja, apenas uma elite agrária, não é mesmo? É que tinha, teoricamente, né, esses tantos, então, aí 150 alqueires. Somente, então, eles poderiam aí, não é mesmo, votar, enquanto a maioria da população não tinha esse acesso. Vamos adiante? Olha só. O Pedro I, então, muito incomodado, não é mesmo, com a limitação de seu poder, o que ele vai fazer? Ele vai dissolver, então, essa Assembleia Constituinte de 1823, que é, então, essa primeira proposta aí, não é mesmo, de uma legislação para o Brasil. Pedro I recusou, então, o projeto da Constituição da Mandioca porque esta limitava seu poder como imperador. Com o apoio, então, de tropas imperiais, ele decretou a dissolução, então, da Assembleia em 12 de novembro de 1823. Houve, então, discussão, né, muito acalorada aí entre brasileiros com os portugueses, ok? Porque enquanto um quer limitar, o outro quer poder, não é mesmo? Ilimitado. Então, vocês estão vendo aí que esse primeiro projeto, ele tem, né, esses embates, ok? Então, vamos falar de uma nova Constituição. Se a de 1823 limitava o poder, então, deste imperador, ele vai, então, agora tentar e fazer uma nova Constituição, que é, então, a Constituição de 1824, tá? Tentando, então, encontrar uma paz nos ânimos, Pedro I nomeou uma comissão de 10 brasileiros natos para elaborar, então, uma nova Constituição. A Constituição foi realizada e, no dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou à nação a primeira Constituição. Então, nesta Constituição aí, né, de 1824, foram estabelecidos o quê?
4 poderes, tá? Então, nós temos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e um quarto poder, que é o poder moderador. Preste atenção, então, que especialmente, então, essa Constituição de 1824, ela está muito ali ligada também àquelas ideias iluministas da criação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, só que para a nossa Constituição de 1824 nós temos também um quarto poder, que é o poder moderador. E o que eu quero, então, ao caracterizar cada um desses poderes, é que vocês observem que ali o imperador está sempre comandando. É ele que vai estar ali na raiz, então, dos 4 poderes. Vamos ver, então, aí o primeiro, que é, então, o poder executivo. Ele é exercido pelo imperador e seus ministros de Estado. Era, então, o poder encarregado da administração pública e de garantir aí o quê? O cumprimento das leis. Tá bom? Então, tá lá, exercido pelo imperador. Vamos, então, ao poder legislativo, composto, então, por senadores e deputados, encarregados, então, de elaborar as leis do império. Os senadores, eles eram escolhidos pelo imperador a partir, então, de uma lista, né, dos 3 candidatos mais votados nas províncias. Vale ressaltar, professor, o que são, então, essas províncias? Era o nome que os estados recebiam no período do Império, tá? Não tínhamos estados, nós tínhamos, então, a província. Inclusive, a província do Amazonas era, não é mesmo, uma das grandes províncias também desse período, tá? Então, olha só, tá aí. Novamente, o imperador indicando ali, não é mesmo, uma lista e dizendo ali quem são os seus candidatos. Vamos, então, agora ao poder judiciário, composto de juízes e tribunais. O Supremo Tribunal de Justiça, os magistrados, eles eram nomeados diretamente pelo imperador. Notaram aí também a presença, então, não é mesmo, deste imperador também dentro aí do poder judiciário? E vamos, então, aí ao quarto, que é, então, o poder moderador. Poder exclusivo do imperador e definido pela Constituição como a chave mestra de toda a organização política. Mas detalhe, se ele é, então, aí um poder exclusivo, então, aí do imperador, lembra que ele também está listando ali quem está no legislativo, quem está ali no executivo, não é mesmo? Então, olha só, ele tem, de certa forma, um poder, né, ali quase que infinito, né? Já que ele está indicando e, teoricamente, ele se faz presente em todos, então, esses poderes. Vou falar, então, agora para vocês sobre o sistema eleitoral, tá? A Constituição outorgada, ela exclui da vida política do país a grande maioria dos homens e a totalidade das mulheres, dos escravos e dos povos originários, que eram, então, os povos indígenas. Isso porque na Constituição tinha o voto censitário, ou seja, o direito eleitoral condicionado a certos níveis de renda que a maior parte da população não tinha. Isso representava a grande desigualdade social existente, então, na Constituição da sociedade brasileira, então, deste período, tá? Então, quando a gente fala, né, sobre aí a Constituição, então, do Brasil, né, inclusive a Constituição social, nós temos, então, aí, não é mesmo, os indígenas, os escravizados e, teoricamente, a gente tem também as elites, mas a gente está vendo aí, caracterizando o quê? Né? Que há, então, uma forte desigualdade, então, social. Vamos, então, ver agora, né, uma presença interessante de conflitos a mais, tá? Que é, então, o quê? A Confederação do Equador. Acompanhem comigo, olha só. Nós temos, então, aí nesse mapa, exatamente o local onde realmente aconteceu, né, a Confederação do Equador, tá? E quais são as causas, então, dessa Confederação do Equador? O autoritarismo do Pedro I, somado à queda das exportações, então, do açúcar e do algodão, a miséria da população mais pobre, elevados impostos, aumento dos preços dos escravos e dos gêneros alimentícios, além da resistência à monarquia e à
centralização do poder. Foram motivos, então, né, de revolta em Pernambuco, tá? Todos esses fatores, somados ao fato do novo nomeado presidente da província, desagradou o povo, gerando, então, aí um clima de descontentamento, né? Todos esses fatores estavam, então, na raiz da Confederação, então, do Equador, tá? Então, observe aí que essa Confederação do Equador, ela também já está colocando aí a população mais vulnerável, que são, então, a população com menos poder aquisitivo, né? Por isso, eles precisam se fazer presente, tá? Porque fazem parte, então, dessa população. Cabe destacar que parte das ideias pela independência, elas sofreram forte influência da independência, então, dos Estados Unidos de 1776 e, especialmente, da mais recente, então, do Haiti, em 1804. É claro que no Brasil a gente vai ver, então, explodindo aí, não é mesmo, essa Confederação do Equador, mostrando também aqui as desigualdades sociais e, principalmente, colocando ali Pernambuco, tá? Que é, então, ali no Nordeste brasileiro, também nesse centro, então, de quê? De pessoas que estão ali querendo, não é mesmo? Talvez uma maior autonomia, né? Talvez querendo ali se fazer presente, então, dentro, né, dessa província, mostrar, então, para o Brasil que eles também estão presentes ali, não é mesmo? Então, isso faz com que, né, essa imagem, então, deste imperador, que ele se torna autoritário, né, e que não queira ver, então, essas realidades sociais Brasil afora, se façam presentes. Por isso que é importante a gente compreender aí, não é mesmo, essa Confederação do Equador. Vamos adiante, olha só, sob o comando, então, dos líderes, o Frei Caneca, Cipriano Barata e o Manuel de Carvalho Paz de Andrade se declaram, então, ali separados do Brasil, criando em Pernambuco e algumas províncias vizinhas que aderem ao movimento um novo estado, a Confederação do Equador, uma república federalista antilusitana, tá? Então, a Confederação do Equador, ela defendia o quê? A extinção, então, do tráfico negreiro, a igualdade social, proposta, então, que não agradava às elites locais, tá? Então, assustados com a possibilidade de uma revolução popular, os grandes proprietários rurais, eles decidiram afastar-se, então, do movimento, tá? Então, a gente vê aí que a Confederação do Equador, apesar de ter amplo lastro, principalmente em Pernambuco, não resistiu por muito tempo, haja vista que não havia poderio militar para combater as forças imperiais, que estavam mais armadas. Seus líderes acabaram mortos na forca, com exceção do Frei Caneca, que foi fuzilado, pois o carrasco encarregado de aplicar-lhes a força recusou-se a fazê-lo, né, já que ele era aí um homem, então, ligado à igreja, né, ele era um frei ligado à igreja. Então, teoricamente, a gente vai ver, então, que o imperador, ele manda, teoricamente, de certa forma, massacrar, então, esse movimento, né? Que é, então, aí a Confederação do Equador. Vamos, então, caracterizar esse governo que se torna aí do Pedro I cada vez mais impopular. Então, acontecimentos que comprometeram a popularidade de Dom Pedro I, nós temos aí, primeiro, o fechamento, então, da Assembleia Constituinte, lembra lá de 1823, a Constituição da Mandioca, tá? Temos, então, aí a outorga da Constituição, dessa nova Constituição, que é de 1824, que cria, então, os 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o moderador, tá? Outorgado, ele foi imposto, tá? Então, essa Constituição, ela foi imposta porque ela estava ali, né, do jeito que o imperador queria, o seu poder quase ilimitado, né? Então, violência utilizada contra os líderes da Confederação do Equador também deixam esse Pedro I impopular. E, claro, ele age com autoritarismo, né? Tanto que ele manda aí massacrar, né, todos os líderes da Confederação do Equador. Temos também aí a crise financeira, a balança comercial, então, negativa. Temos empréstimos com bancos estrangeiros, especialmente ingleses. Temos, então, inflação nesse Brasil, né? E falência do Banco do Brasil, tá? E aí um outro elemento que é o quê?
a Guerra da Cisplatina, tá? Então, vamos agora explicar um pouco os motivos, então, desta Guerra da Cisplatina, que torna novamente aí mais impopular o quê? Esse, né, primeiro reinado aí do Pedro I. Vamos lá, então, à Guerra da Cisplatina, 1825-1828, conflito entre Brasil e a Província Unida do Rio da Prata, hoje Argentina. Quem ficaria, então, com a posse da colônia do Sacramento? Atualmente corresponde, então, ao Uruguai, tá? Então, é exatamente aí o Brasil se voltando, então, contra a Província Unida, então, da Prata, para disputar ali aquela região lá no sul do Brasil, que hoje é, então, o Uruguai. Vamos, então, à Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, ela foi o primeiro conflito enfrentado pelo Brasil, logo após, então, a sua independência, já dentro, então, do governo do Pedro I. Brasil e a Província Unida do Rio da Prata disputavam, então, a Cisplatina. Dom Pedro I enviou tropas para a região para derrotar os rebeldes cisplatinos e manter, então, a unidade territorial do Império Brasileiro. A derrota, então, do Brasil na guerra, ele agravou ainda mais a crise econômica e reforçou a imagem negativa do Pedro I. Logo, então, após a guerra, né, a Cisplatina, ela se torna, então, aí uma república oriental do Uruguai, tá? Então, olha só, temos aqui uma imagem para vocês, então, observarem. Quando eu falo sobre a guerra da Cisplatina, eu estou falando, então, lá do sul do país, lá do sulzinho mesmo, né? Logo depois ali do Rio Grande do Sul, a gente tem, então, ali o que hoje é o Uruguai, tá? Então, é sobre essa partezinha do Brasil que houve, então, essa guerra chamada, então, de Guerra da Cisplatina. Então, a Guerra da Cisplatina, ela terminou em 1828, quando foi assinado o acordo entre as partes e foi intermediado pela Inglaterra, que tinha interesses econômicos na região. O acordo estabeleceu, então, que a Cisplatina não pertenceria nem ao Brasil, nem à Argentina. Seria criado, então, um país independente, a República Oriental do Uruguai. O problema disso, né, é que a gente vai ver, então, que houve um desgaste nessa imagem do Pedro I, houve um aumento do descontentamento geral, pois houve perdas humanas na guerra e muitos gastos também, porque envia soldados, tem que, né, enviar alimentação, roupas, e aí findou que nessa parte da Cisplatina não ficou nem para o Brasil, nem para a Argentina. Ele se tornou o quê? Um país independente. Por isso a impopularidade aumenta, então, do Pedro I. Vamos, então, aí falar sobre a sucessão do trono português de 1826, após a morte, então, do Dom João VI. Em março de 1826, Dom Pedro I era o filho mais velho e herdeiro legítimo do trono português. Os políticos liberais do Brasil se opuseram à ideia de Pedro, né, assumir o Império do Brasil e de Portugal. Sendo assim, Pedro I renunciou ao trono português em favor da sua filha Maria da Glória. Como ela era menor de idade, o trono ficou sob a regência do Dom Miguel, irmão, então, do Dom Pedro I. O problema é que Dom Miguel viu aí a possibilidade de tornar-se também aí rei de Portugal e vai fazer a usurpação do trono, né, da Maria da Glória. Vamos acompanhar aí, então, a sucessão desse trono português. Porém, Dom Miguel proclamou-se rei de Portugal por meio, então, de um golpe de Estado. Dom Pedro I passou a fazer planos militares para reconquistar o trono para sua filha, levantando descontentamento entre as elites brasileiras, tá? E aí, um outro caso também que vai chocar a população vai ser o quê? A morte, então, do Líbero Badaró, que era um jornalista que diariamente usava os jornais para atacar, né, esse autoritarismo e falar também das mazelas do governo, então, do Pedro I. Então, nós temos aí a morte do Líbero Badaró, de 1830, tá? O Líbero Badaró, ele era um jornalista e grande opositor do governo do Dom Pedro I. Este foi assassinado. Houve notícias de que o imperador estivesse envolvido na morte de seu adversário, o que causou grande comoção e aumentou o descontentamento da população com o império do Dom Pedro I. Então, para acalmar, então, aí as tensões do Pedro I, né, ele viajou para Minas Gerais. Quando voltou ao Rio de Janeiro, em 13 de março de 1831, ele foi recepcionado pelos políticos liberais.
Houve choque entre brasileiros e portugueses. Esse tumulto ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, né? Então, teoricamente, a gente vai ver que teve, então, aí o quê, né? Vários problemas aonde, né, esses grupos portugueses e brasileiros, eles vão aí começar, né, com a Noite das Garrafadas, e a gente vai ver, né, que essa parte, então, da morte do Líbero Badaró vai tornar nova, é mais um pouquinho, né, de uma pólvora aí para o quê? Para que essa imagem do Pedro I ficasse, então, desgastada. Vamos adiante, olha só, a Noite das Garrafadas, tentando, então, acalmar os ânimos, o imperador cria o Ministério dos Brasileiros, composto, então, apenas por membros do Partido Brasileiro. No entanto, quando esse ministério discorda de Dom Pedro, né, em algumas decisões, ele dissolve o ministério e cria o Ministério Português, composto de membros do partido adversário. Isso gera, então, aí uma grande revolta na população e o rei abdica em 7/4 de 1831 em favor do seu filho Pedro de Alcântara e vai embora para Portugal lutar ao lado da filha, né, pelo trono. Então, nós temos aí, não é mesmo, essa reviravolta. Se agora a gente está impopular, o que eu vou fazer? Eu vou, então, já que eu estou com problemas no Brasil, eu vou tentar, então, lá em Portugal, pegar o trono para a filha dele, que era, então, a Maria da Glória, já que o próprio irmão, né, o Dom Miguel, usurpou. Então, veja, ele está aqui no Brasil e está pensando lá, porque ele era regente aqui e também ele era, né, o rei, né, o próximo rei, então, aí, que ia suceder o pai, que estava lá reinando em Portugal. Então, ele fica nessa guerra, não sei se fica no Brasil ou se for para lá, até que a gente tem, então, aí, essa parte da abdicação, né, e ele parte, então, lá para Portugal. É um período que a gente chama na história de período regencial, já que ele abdica, né, para o filho dele, que é apenas uma criança. A Constituição de 1824, ela falava, então, sobre esse período das regências. Vamos acompanhar aí comigo, né? Vocês vão ver, então, após a abdicação, temos o período das regências, que é um período de 1831 a 1840. O imperador, então, né, era uma criança, que era o Pedro II. Na própria Constituição era previsto, se necessário, então, o período das regências. Estes cuidaram do governo, né, até, então, o imperador atingir a maioridade para assumir, então, aí o trono, tá? E aí eu trago para vocês esse período das regências de 9 anos, que eu vou apenas citar o que aconteceu, tá bom? Para que vocês tenham essa ideia, tá? Do que foi o período de regências. Tivemos, assim, então, as regências, tá? A regência trina provisória, que é de 7 de abril a 7 de junho de 1831, a trina permanente, que é de 1831 a 1835, e temos, então, as regências unas. A primeira, então, aí de 1835 a 1837, a regência do padre Diogo Antônio Feijó, e temos, então, a regência de 1837 a 1840, que é a regência de Araújo Lima. O que eles vão fazer? Tá? Tanto a trina provisória, como a permanente, como as trinas unas. Eles vão governar o Brasil, já que o Pedro foi embora e o nosso próximo imperador é uma criança. Enquanto a gente cuida da educação do Pedro II, precisamos, então, fazer com que o império ele funcione até ele atingir a maioridade. O problema é que esse período regencial, que é um período de 9 anos, então, no Brasil, ele vai ser, né, explosivo. Por quê? Porque a gente vai ver, então, várias revoltas começando a acontecer no Brasil. E esse período aqui, o que eles têm medo? É de que alguma parte, alguma província, ela se torne, né, queira, então, sair do Brasil, não queira ser mais império, né, fazer parte do império. Então, por isso, eu cito para vocês algumas revoltas que aconteceram nesse período. Acompanhe comigo. Nós temos, então, aí o Grão-Pará, né, que temos aí a cabanagem, no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, na Bahia, a revolta dos malês, na Bahia, novamente, a sabinada e no Maranhão, a balaiada. O que acontece? A gente vai, então, ter que encontrar uma forma de fazer com que este menino, né, que cresceu durante 9 anos, ele assuma, então, aí o trono dele, porque, na visão deles, só o próximo imperador que iria acalmar o Brasil. E é exatamente, né, isso que está, então, aí na raiz do que? Do golpe da maioridade. Acompanhe comigo. Políticos contrários à regência do Araújo Lima procuraram, então, uma alternativa para retirá-lo do poder. Assim sendo, começaram a defender a ideia de que o meio mais eficiente para preservar a unidade territorial do império
e ampliar a autoridade, então, do governo central, seria transferir, então, o poder para as mãos do Pedro de Alcântara, ou o Pedro II, tá? Olha só, assim foi fundado o Clube da Maioridade, que teve o apoio dos grandes proprietários rurais, grandes comerciantes e políticos. Observem essa caracterização: grandes proprietários rurais, grandes comerciantes e políticos. Em 1840, a Assembleia Geral aprovou, então, a tese da maioridade. Episódio, então, que ficou conhecido como o golpe da maioridade. Com apenas 14 anos, no dia 23 de julho de 1840, tinha início o segundo reinado. Então, a gente vai ver aí o menino Pedro II, com menos de 15 anos, sendo aí empossado como Dom Pedro II e regendo o Segundo Império. Queridos, eu atingi o meu objetivo, que era exatamente caracterizar esse primeiro reinado, tá? Falei sobre a Constituição, falei então aí sobre os poderes muito ligados ao imperador Dom Pedro I, as guerras da Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina e essa parte então do golpe da maioridade. E por aqui então eu me despeço.